Bom dia, pessoal. Bem-vindos à nossa aula de filosofia desta semana. Gente, hoje estaremos trabalhando um texto que é, na verdade, uma música. A música de um compositor, um cantor e compositor inglês chamado John Lennon, que nos anos de 1960, na década de 60, fez parte de uma banda muito conhecida chamada Os Beatles. Eles eram ingleses e o John Lennon, depois de ter deixado a banda, ingressou numa carreira solo como cantor e compositor e foi, além disso, além de um artista, foi um grande ativista político, ou seja, foi alguém que se preocupou com as coisas que aconteciam no mundo. Foi um grande pacifista, alguém que pregou a paz através dos seus shows, através das suas letras, através do seu trabalho. Procurou, através da sua filosofia de vida, pregar a paz, pregar a união e pregar a conciliação das pessoas. Então podemos dizer que John Lennon, além de cantor e compositor, foi também filósofo, sim, porque através do que escrevia e do que cantava, tentou contagiar as pessoas com um pensamento de paz e de conciliação. Infelizmente, John Lennon veio a falecer no ano de 1980, aos 40 anos de idade. Esta letra que iremos trabalhar hoje, este texto, esta música, foi um grande sucesso de John Lennon e uma música extremamente importante no que diz respeito a difundir uma ideia de paz, uma ideia conciliadora. Vamos à leitura do texto e depois estaremos fazendo nossas considerações. Imagine, por John Lennon. A tradução da letra. Na tradução, Imagine significa imagine. Imagine que não existe paraíso. É fácil se você tentar. Nenhum inferno abaixo de nós. E acima, apenas o céu. Imagine todas as pessoas vivendo hoje. Imagine não existir países. Não é difícil de fazê-lo. Nada pelo que lutar ou morrer. E nenhuma religião também. Imagine todas as pessoas vivendo a vida em paz. Talvez você diga que eu sou um sonhador, mas não sou o único. Desejo que um dia você se junte a nós. E o mundo então será como um só. Imagine não existir posses. Surpreenderia-me se você conseguisse. Sem a necessidade e fome, uma irmandade humana. Imagine todas as pessoas compartilhando o mundo. Talvez você diga que eu sou um sonhador, mas não sou o único. Desejo que um dia você se junte a nós. E o mundo então será como um só. É importante ressaltar aqui, pessoal, que o John Lennon, ele vive um período, a vida dele se passa num período onde acontecem
duas guerras no mundo. Uma era a Guerra Fria e outra a Guerra do Vietnã. E a Guerra do Vietnã foi um conflito muito trágico, onde morreram muitas pessoas. Foi uma guerra muito brutal. E essa letra sai justamente na década de 1970, quando aconteceu o auge dessa guerra. Então, torno a dizer que essa letra foi, na verdade, um pedido de paz mundial. Interessante notarmos no contexto da letra que John Lennon fala imagine. Por que, na verdade, ele usa essa palavra? Porque mediante aos conflitos que aconteciam naquela época em que ele viveu, parecia algo muito distante imaginar um cenário de paz no mundo. Portanto, ele queria levar as pessoas a imaginar a vida como seria se não houvessem aqueles conflitos, se não houvesse aquelas guerras, se não acontecesse perdas de vidas humanas. E se não acontecesse todas as consequências ruins que uma guerra traz: destruição de famílias, destruição de cidades, e toda uma gama de coisas ruins que a guerra traz para a sociedade humana, para a vida humana. Portanto, John Lennon propõe que imaginemos um cenário de paz, onde não existisse guerra, onde não existisse fome, onde não existisse degradação. Então, o John Lennon faz um apanhado de coisas nos propondo a imaginar como seria se não houvessem coisas que separassem os seres humanos, que não dividissem os seres humanos. Quando ele fala, por exemplo, da não existência de religião, ele não está falando contra a religião. Ele está falando que as pessoas deveriam estar unidas, independente da religião que seguem. Assim como ele diz, imagine não existir posses, ou seja, propriedade privada. Porque também a ambição humana por posses, por bens materiais, também se torna um fator de divisão, um fator que divide a humanidade e um fator que transforma os homens em inimigos. Então, há uma série de proposições na letra que o John Lennon nos faz refletir sobre elementos que não deveriam servir para dividir a humanidade. E, na verdade dos fatos, que nada justifica a divisão da humanidade. Uma divisão que transforma os homens em inimigos, em concorrentes. Não haveria razão para isso. E ele propõe pensar aqui de uma forma
agregadora, ou seja, de uma forma que, na verdade, haja união ao invés de divisão. Quando ele fala, por exemplo, a questão da fome e das necessidades humanas. Quão bom seria se a sociedade fosse igual, se houvessem condições de vida iguais para todos e ninguém passasse necessidades e não passasse fome. Esse mundo proposto por John Lennon é um mundo utópico, ou seja, é um mundo imaginário. Porque, na verdade, mesmo depois da existência de John Lennon, a vida continua a mesma como na sua época, o mundo dividido por guerras e por disputas. E, na verdade, o bem-estar do ser humano acaba ficando em último plano. Mas, como diz o título da letra, é para imaginarmos como seria bom se não houvessem guerras e divisões. E assim, através da reflexão sobre esta letra, podemos pensar como seria bom ter um mundo que fosse o contrário deste. Ao invés de guerras e divisões, houvessem união e fraternidade. Então, esta é a proposta dessa letra: imaginar um mundo mais justo, mais igualitário para todos.